Depois você falou. Fala aí, pessoal, tudo bem? Agora que vocês entenderam um pouco mais a fundo como é que funciona a movimentação do preço, volume, questão de spread, slippage, corretoras, ativos que vocês têm à disposição e principalmente tipos de análise que vocês têm ali na hora de tomar a decisão de comprar, vender, que tipo de análise eu posso fazer, né? Então vocês aprenderam aí o de modo geral, né? Não muito técnico ainda, não muito avançado, né? Mas agora pelo menos eu sei que se eu estiver falando com vocês a respeito de uma análise técnica, eu já não vou estar mais falando grego. Vocês vão entender ali mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? Então, aproveitando que vocês já entenderam, né, essas questões, a gente vai agora avançar um passo a mais, um passo um pouquinho mais avançado, que as pessoas não acabam assim analisando desta forma. E nessa aula a gente vai falar sobre isso, interpretação de notícias, tá? É um tipo de análise também de mercado, que a gente comentou sobre a necessidade de você trabalhar com a correlação, não só correlação entre ativos, mas a própria correlação da notícia. Quando ela é boa para o mercado, geralmente o mercado tende a subir, quando ela é ruim, geralmente o mercado tende a cair, né? Então, você precisa saber interpretar a notícia. Eu me lembro muito bem que em um livro, teve um trecho de um livro, se eu não me engano, foi o Taleb que falou assim: é, não adianta você querer prever a movimentação que o preço vai fazer numa notícia. O que vai dizer se a notícia é boa realmente para o mercado ou é ruim é o preço. É o que aconteceu após aquela notícia. Então, eu passei muito tempo tentando interpretar notícias, criei até uma planilha que eu fazia um backtest das notícias do passado, que eu fazia simplesmente o seguinte: eu anotava quando que aconteceu determinada notícia no passado, lá anotava 10, 20 vezes que aconteceu aquela notícia no passado, e pegava e analisava qual que foi a movimentação do preço quando aconteceu aquela notícia no passado. Ah, o preço subiu, o preço caiu, qual que foi a movimentação do preço naquela notícia? E aí eu conseguia fazer uma projeção, né? Ah, vai ter uma notícia amanhã, que é uma notícia que teve no passado e tal. Todas as vezes que ela veio abaixo da projeção, ou vem em linha com o mercado, 90% das vezes o preço subiu, ou o preço caiu. Aí eu fiz uma lógica de depara numa planilha Excel, que basicamente eu preenchia o dado que eu esperava da próxima notícia. Então, a gente acessa ali a Investing, e por meio dela, que é um site, tá, de calendário econômico, que tem um calendário econômico e tudo mais, você consegue acompanhar. Se você não conhece qual é a finalidade do site da Invest, né, ele tem ali uma série de dados relevantes dentro dele, tá? Ele tem uma série de ferramentas, você consegue acompanhar cotações, calendário econômico, enfim, um monte de ferramentas, mas o pessoal costuma acompanhar mais ali o calendário econômico, para você ver as notícias que acontecem no mercado, né? E o que que eu fazia, tá? Eu acessava esse sistema da Investing, pegava as datas que aconteceram, as notícias no passado, tá? Então pegava lá a data da divulgação, qual que foi o resultado que veio naquela notícia, quanto que o mercado esperava, né? E qual que foi o resultado anterior, da notícia anterior àquela, né? E eu conseguia, daí simular a movimentação do preço. Não é bem simular, mas eu conseguia fazer um cruzamento ali de informações, né? Para basicamente ver o seguinte: olha, quando a notícia vem assim, o preço se movimenta assim. Se ela vem assado, o preço se movimenta assado, né? Então eu fazia esse depara, esse cruzamento de informações. Fiz a planilha e tudo. Gente, na maioria das vezes não dava certo. Por mais que você analisava o passado, fazia tudo. Por quê? Porque nem sempre o dado que vem na notícia, às vezes ele parece ser bom, mas o mercado às vezes não digere ele dessa mesma forma, tá? Tem que saber interpretar isso, momento do mercado, né? Às vezes vem um dado de inflação que veio abaixo a inflação. Às vezes isso é bom para o mercado, às vezes é ruim para o mercado, entendeu? Então você tem que saber, tem que ter esse discernimento para você conseguir entender quando esse dado é bom e quando ele é ruim para o mercado. Tá? E isso, infelizmente, você acaba pegando mais com o tempo. Tem que estudar, tem que ler bastante, tem que acompanhar a economia para você começar a entender isso. Então, por exemplo, assim, você tem um momento na economia que simplesmente o Banco Central, que é o que está acontecendo agora, né, dos Estados Unidos, não corta a taxa de juros, tá? Porque eles querem segurar a inflação e tudo mais. Aí chega a determinado ponto que a inflação ela já está dentro do esperado, né? Aí o que, que o Banco Central tem que fazer? Ele volta a diminuir a taxa de juros para estimular o crescimento econômico.
Porque quando você tem uma taxa de juros mais elevada, você segura a economia, tá? Para ela não crescer, né? Então você está segurando a inflação e tudo mais. Aí, quando você afrouxa, né, afrouxa a taxa de juros, a economia tende a caminhar mais, entendeu? Então, muitas vezes, vem num cenário como que nós estamos agora, vem um dado relacionado a emprego, vem um dado ruim. Para o mercado, esse dado, na verdade, ele é bom. Ah, tá tendo menos produção de emprego. Ué, mas por que que ele é bom? Por quê? O Banco Central está segurando por conta da inflação, a aceleração econômica e tal. De repente vem uma geração de emprego mais fraca. Opa, então a gente está conseguindo segurar o crescimento econômico, né? Então, por isso ele é um dado bom, por isso tem que saber interpretar. Agora, se o Banco Central está estimulando a economia e tudo mais, e vem um dado de geração de emprego ruim, baixo, aí não é bom. E olha que é o mesmo dado. Às vezes ele vem ruim e é bom, às vezes ele vai vir ruim e não é bom. Então você tem que entender como que eu posso dizer, esse jogo do mercado, né? De saber quando um dado ele é bom e é bom para o mercado, quando um dado é bom e é ruim para o mercado. Né? Então você tem que acompanhar isso muito de perto, tá? Tem várias notícias que são de grande relevância. No Brasil, você tem que ficar muito de olho em notícias ligadas diretamente à economia, né? Então, PIB, IPCA, que é ligado à inflação e tudo mais. Quando tem alteração da taxa Selic, né, da taxa básica de juros, você tem que ficar de olho nisso. Quando você olha outros mercados, essas mesmas notícias valem para todos eles, tá? Porém, tem algumas notícias mais pontuais também. Ah, se você analisa ações, tem que olhar mais o balanço, quando vai sair o balanço de uma ação, da empresa que você está trabalhando ali, porque ela pode estourar o preço, pode cair muito, então tem que ficar de olho, tá? É muito importante hoje, eu diria que o meu modus operandi no trading, ele é baseado em notícia. É a notícia que movimenta o preço, na minha opinião. E você não tem que simplesmente tentar ficar mapeando, tentando entender para onde o preço vai, com base em dados do passado, da notícia, com dados conceituais. Não, você tem que analisar o que o preço fez. Ah, teve a notícia no dia tal. Não interessa se veio bem ou se veio ruim. Qual foi a movimentação que o preço fez? O preço subiu? O preço caiu? Aí você vai conseguir analisar a movimentação do preço. Aí você tem ali uma série de análises que pode fazer, que é a questão da análise técnica, análise de fluxo. Tá? A fundamentalista já é o fato de você estar analisando a notícia. Mas você tem que usar daí análise técnica, fluxo, price action, para saber o momento ali de você entrar num trade, se realmente tem que entrar comprado, vendido, o que, que é que você vai ter que fazer. Mas lembre-se, você tem que pensar sempre na interpretação da notícia, tá? Você precisa acompanhar a notícia e saber entender, principalmente, quando a notícia é boa para o mercado e quando ela é ruim para o mercado. Tem que acompanhar. Existem várias fontes para isso, tá? Você pode acompanhar de forma 100% gratuita. Tem o Twitter, que é o X, né? Você acompanha, você pode criar uma lista, seguir algumas pessoas, aí você cria uma lista de notificação. Todos os posts que aquelas empresas, bots, pessoas que têm especialistas no mercado no X, todos que eles fizerem, você vai ser avisado, como se fosse um aplicativo mesmo de notícia. Você pode entrar em grupos de Telegram, tem empresas também pagas, que você paga ali por mês para receber notícias. Você pode acompanhar também, tem um site que eu uso que se chama RSS App. Lá dentro você consegue colocar uma palavra-chave, por exemplo, e ele captura as principais manchetes e traz naquele site para você, tá? É pago ele, óbvio, e você consegue traduzir isso. Então, eu quero saber as principais manchetes do Bitcoin, quero saber as principais manchetes de uma ação específica. Ele vai vasculhar tudo e vai te dar ali. Simplesmente assim, é incrível o negócio, tá? Esse mecanismo. Você pode acompanhar também pela Investing, tem sites que permitem você receber as notícias no teu Telegram, tá? Então você configura lá, saiu uma manchete nova, ele envia no Telegram para você. Então tem, olha, mecanismo de sobra aí para você avançar na análise de notícias.